Continuação: descobri minha esposa traindo. Alguns caras começaram a comprar bebidas para elas, então elas apenas foram junto. Quando estavam indo embora, um dos caras tentou beijá-la, mas ela se afastou imediatamente e disse que era casada. Ela disse o quanto se sentiu mal com isso e que queria me contar, mas acabou escondendo de mim. Ela também me disse que a amiga Karen ficou com o outro cara e deu o número dela para um amigo dele sem perguntar. Ele mandou algumas mensagens para ela desde então, mas ela nunca respondeu. Depois de tudo isso, eu simplesmente pedi para ver o celular dela e ela me entregou. Estava vazio de mensagens, exceto por mim e pela mãe dela. Ela nunca deleta mensagens, então isso era novo. Eu olhei as fotos dela, que também estavam limpas, mas então olhei as fotos excluídas e encontrei uma foto de um cara que eu não reconheci. Perguntei a ela quem era, e ela me disse que era o cara que tentou beijá-la. Perguntei por que ela tirou uma foto dele, e ela mais uma vez culpou a si mesma, dizendo que foi uma besteira. Eu não ia deixá-lo escapar com isso e apontei que não era uma razão válida e pedi para ela me dizer por que fez isso. Ela disse que não sabia. Eu estava cansado de tudo isso a essa altura e perguntei se era tudo que ela tinha para me dizer ou se havia mais. Ela disse que era tudo que ela conseguia pensar. Mais uma vez, eu saí. Eu não queria continuar com essa verdade de gotejamento. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Ela correu para fora tentando me impedir, mas eu já estava fora de alcance. Fui para o parque mais próximo e me sentei na traseira da caminhonete para almoçar e tentar descobrir o que fazer a seguir. Enquanto estava lá, comecei a lembrar de outras coisas que deveria ter prestado mais atenção, como quando estava trabalhando em um fim de semana e ela saiu para a balada com algumas amigas. Acordei às 4 horas da manhã e ela ainda não estava em casa. Liguei para ela algumas vezes, mas não houve resposta. Cerca de 30 minutos depois, ela me ligou de volta e pediu para eu buscá-la. Quando a peguei, ela me disse que estava tentando pegar um táxi, mas não conseguiu. Alguns caras que a amiga dela conhecia pararam e ofereceram uma carona, mas queriam passar em casa primeiro. Quando chegaram à casa do cara, a amiga dela entrou em um quarto com um dos caras. Minha esposa disse que passou um tempo procurando por ela, mas depois desistiu e ficou bebendo na cozinha com os colegas de quarto enquanto esperava. Ela afirma que não ouviu o celular quando tentei ligar para ela. Nós brigamos por causa disso, e ela ficou enojada com as ações da amiga, então cortou a amizade. Eu pensei que isso estava resolvido. Outra vez, ela viajou para visitar uma amiga próxima em outra cidade. Era uma noite planejada só para garotas, com 4 amigas bebendo e assistindo filmes de pijama. Pelo menos foi o que me disseram. Então ela me ligou por volta das 1 hora da manhã para se despedir. Conversamos por cerca de 20 minutos e ela repetiu várias vezes que estavam tendo uma ótima noite de garotas. Então eu ouvi a voz de um cara ao fundo. Perguntei quem era, e ela negou ouvir algo no início. Depois, aconteceu novamente, e ela não pôde negar. Então ela disse: "Ah, sim, a amiga levou alguns caras com ela. Todo mundo aqui está muito bravo com isso. Ela estava bêbada e a 3 horas de distância. Ela não me deu escolha a não ser confiar nela novamente. Pensei sobre isso e por que ela se recusou a me dizer que eles estavam lá. Ela prometeu nunca se colocar nessa situação novamente, mas obviamente não cumpriu. Depois de lembrar todas essas coisas e as conversas que tivemos sobre elas, estava pronto para dar a ela uma última chance. Liguei o telefone de volta e quase imediatamente ele tocou. Atendi, e ela estava gritando para eu voltar para casa. Dirigi de volta para casa e entrei. Fui imediatamente confrontado por ela chorando. Ela estava sentada no sofá repetindo: "Sinto muito, sinto muito." Perguntei a ela pelo que estava se desculpando e ela começou a balançar para frente e para trás como uma pessoa louca. Levou um bom tempo até ela conseguir respirar o suficiente para falar, e então ela admitiu ter mentido sobre o cara que tentou beijá-la. Olhei para ela e pedi para ela me contar o que aconteceu.
Ela disse que os 4 realmente foram para a casa dele naquela noite e fizeram coisas, mas não especificou o que. Eu sabia que era mais do que isso, mas só o fato de ela dizer isso me fez sentir tonto. Parecia que o quarto estava ficando menor e 1000 pessoas estavam falando nos meus ouvidos ao mesmo tempo. Acho que tive um ataque de pânico. Fui ao banheiro e lavei o rosto com água fria até as coisas voltarem ao normal. Voltei e perguntei a ela exatamente o que ela tinha feito. Ela tentou evitar, mas eu insisti. Ela disse que ele a tocou e ela fez sexo oral nele. Eu sabia que não era tudo, então perguntei se era só isso, e ela disse que sim. Nesse ponto, eu estava realmente chateado e disse a ela que não ia mais brincar de verdades pingadas e que ela me contasse tudo agora ou essa seria a última vez que falaríamos. Ela começou a chorar novamente e levou mais alguns minutos até que ela conseguisse falar. Agora ela confessou que eles se encontraram várias vezes e tiveram um caso enquanto eu estava viajando a trabalho. Disse que estava acontecendo há quase um mês, que ele é casado e estão prestes a se divorciar. Perguntei se ele sabia que ela também é casada, e ela disse que sim. Então perguntei se ele estava tendo um caso porque o casamento dele estava indo mal, o que significava que ela achava que nosso casamento estava indo mal. Ela disse que não achava que o nosso estava indo mal. Então ela continuou: eu sou tão estúpida, me odeio. Por favor, não me deixe, vou consertar isso. Perguntei como ela faria isso, e ela disse que faria qualquer coisa que eu quisesse. Perguntei o que ela faria se estivesse no meu lugar ou no lugar da esposa dele, e ela disse que queria saber a verdade e poder confiar que eu estava falando sério. Ela disse: você pode confiar em mim, eu estraguei tudo, mas não vou fazer isso de novo. Perguntei a ela se ela estivesse no lugar da esposa dele, gostaria de saber a verdade. Ela disse que sim, e então eu disse: então conserte isso. Ela olhou para mim e disse que eu queria que ela ligasse para a esposa dele. Eu disse que se ela achasse que a esposa dele gostaria de saber, então ela deveria fazer isso. Ela tentou ligar, mas não conseguiu falar com ela, então mandou uma mensagem dizendo que ela tinha algo terrível para contar e que estava ligando para mim e não queria causar um acidente, então pensou que deveria ligar para ela também. A esposa ligou de volta e disse que estava prestes a sair do trabalho, mas voltaria para casa para falar com a minha esposa. Então, minha esposa pediu para falar com ela primeiro, e eu disse para ela fazer isso. A esposa dele atendeu o telefone e minha esposa disse que estava tendo um caso com o marido dela por quase um mês. Ela disse que estava se abrindo comigo naquele momento e que achou que a esposa dele também deveria saber. A esposa dele ficou em silêncio por cerca de 1 minuto e depois disse que, se isso fosse uma piada doentia, ela descobriria quem era, e então ela desligou, nem mesmo 10 minutos depois. Mais tarde, minha esposa recebeu uma mensagem de texto do trabalho de Karen, agradecendo: você arruinou a minha vida. Peguei o telefone e respondi de volta: você arruinou 4 vidas e 2 casamentos. Não esqueça que isso foi culpa sua, seu pedaço de merda. Pela próxima hora, minha esposa implorou e suplicou para eu ficar com ela. Ela ofereceu aconselhamento, ofereceu nunca me deixar sozinho, ela até me ofereceu favores sexuais. Tudo o que eu esperava, graças aos comentários daqui. Então ela disse que deveríamos ir para aquelas férias, ela pagaria. Precisamos de um tempo longe, era a razão dela. Precisamos passar um tempo de qualidade juntos porque meu horário de trabalho tem nos afastado ultimamente, também exatamente o que eu esperava que ela dissesse. Ela não esperava que eu dissesse que iria de qualquer maneira, também não esperava que eu dissesse que já marquei aconselhamento para mim mesmo. E definitivamente não esperava que eu dissesse que a peguei na minha própria cama. Eu só podia imaginar que ela não esperava que eu já tivesse um lugar para ficar quando lhe contei tudo isso. Quando contei isso a ela, ela caiu no chão chorando, começou a dizer como ela não merece viver, disse que eu deveria acabar com ela agora, porque ela é terrível demais para estar com alguém. Isso continuou por um tempo. Fiquei lá por um total de 4 horas ouvindo suas desculpas e depois tentando me abraçar ou me acarinhar, ou até mesmo fazer sexo oral em mim, se eu ficasse e trabalhasse nisso com ela. No final, liguei para Karen e disse que sua amiga traidora está suicida.
e que ela deveria vir cuidar dela, então eu saí. Já se passou quase um dia inteiro desde que isso aconteceu, e eu não falei com ela desde então. Ela tem me ligado e mandado mensagens o dia todo, os amigos e a família dela também têm ligado e mandado mensagens o dia todo, todos têm uma desculpa diferente ou um pedido de empatia diferente. O pai dela foi o único que me escreveu e me disse que eu preciso fazer o que é melhor para mim, e que ele sempre me amará como um filho, não importa o que aconteça. Ler isso foi o que me fez chorar pela primeira vez desde que tudo isso começou. Vou me encontrar com a Sharon, minha conselheira, amanhã, e com um advogado na quinta-feira. Acho que sei para onde isso está indo, mas até acontecer, não tenho certeza de nada. Desculpe pelo relato muito longo, isso ajuda a desabafar dessa maneira. Novamente, aprecio muito todos os comentários e mensagens, as pessoas compartilhando suas próprias histórias como essa estão realmente me ajudando a me sentir menos quebrado e me dando mais esperança. Agradeço sinceramente tudo que vocês disseram e fizeram por mim. Atualização final. Na semana passada foi muito movimentada. Tenho ido e voltado entre o acampamento e a casa do meu irmão. Estou tentando ser o menos incômodo possível para eles, então só fico lá nas noites em que tenho um compromisso cedo. Minha empresa me permitiu tirar algumas semanas para meu tempo pessoal, o que tem sido uma ajuda incrível. Continuei visitando a Sharon, a terapeuta. Já a vi um total de 3 vezes agora. Pessoalmente, estou em um estado mental melhor do que estava na semana passada. Embora eu não ache que nossas sessões sejam muito produtivas, acho que é uma boa chance de esclarecer alguns pensamentos que tenho na minha cabeça. Por essa razão, vou continuar indo por enquanto. Falei com um advogado na última quinta-feira. Com a orientação deles, fiz uma lista de todos os ativos e finanças, incluindo dívidas. Depois, fui ao banco e pedi para eles bloquearem nossas contas, de modo que ninguém possa retirar dinheiro sem a presença da outra pessoa. Ambos temos nossos salários depositados em nossas contas pessoais, então isso não nos impedirá de acessar dinheiro novo, apenas o dinheiro antigo e compartilhado. O advogado sugeriu que eu não a confrontasse até que eu a entregasse os documentos, mas já é tarde para isso. Durante toda a semana, recebi chamadas e mensagens praticamente constantemente da minha esposa, da família dela e dos amigos dela. No último fim de semana, minha cunhada organizou um encontro familiar na cabana. Fui e tive que dar a notícia para minha família. Pelo menos agora está tudo às claras e posso incluí-los no meu processo de recuperação. As coisas estavam indo tão bem quanto poderiam ser esperadas até sábado à noite, por volta das 20 horas. Eu estava sentado ao redor do fogo com meu irmão e meu pai quando o carro da minha esposa chegou. Meu irmão, Matt, me disse que cuidaria disso. Meu pai e eu decidimos dar uma volta pela propriedade, fora de vista da entrada. Estávamos mal na floresta quando ouvi minha esposa gritando com o meu irmão para sair do caminho dela. Ela tinha alguns amigos com ela e eles também estavam gritando com o Matt, dizendo para ele cuidar da própria vida. Ele fez uma tentativa corajosa, mas no final eles eram demais para ele. Ela passou por ele e correu em nossa direção. Ela deve ter nos visto indo naquela direção. Meu pai se ofereceu para lidar com ela, mas eu disse que cuidaria disso. Minha esposa, vamos chamá-la de Kate para simplificar, correu até mim, chorando. Ela imediatamente foi para o abraço, e eu não a impedi, mas também não a abracei de volta. Ela me implorou para apenas falar com ela. Eu concordei e nós caminhamos pelas trilhas da propriedade para ter um pouco de privacidade. Kate me conta que a esposa do outro cara o deixou. Ela me disse que ele ligou ameaçando acabar com a própria vida e culpou tudo por ela. Ela alega que disse a ele para simplesmente fazer isso e não o falou desde então. Em seguida, ela tira um pedaço de papel e começa a listar formas nas quais ela promete compensar-me. Novamente, são todas as coisas que ela ofereceu no primeiro dia, desde aconselhamento de casais até pedidos sexuais. E então ela me pegou desprevenido. Ela diz que não quer continuar vivendo desse jeito.
Ela diz que quer que ambos deixemos nossos empregos e vamos viver no exterior, começar aquele pequeno bar de praia que sempre falávamos. Ela diz que sairia agora mesmo se eu fosse com ela. Para colocar isso em contexto, na semana passada, enquanto tentava imaginar minha vida após o divórcio, isso foi a única coisa em que consegui pensar. Eu pensei em uma reinicialização completa de tudo. Já estou fazendo o esforço de uma mudança enorme, então por que não acrescentar mais uma peça e fazer exatamente o que quero? Ouvir que ela quer exatamente a mesma coisa só me fez voltar para esse sentimento de saudade dela e de querer estar com ela. Esse foi o momento em que soube que tinha que encerrar a conversa. Eu a levei de volta para o carro dela, onde os amigos dela estavam esperando. Eu disse a ela que estaria disposto a falar ao telefone, mas não poderia prometer nada além disso. Isso a acalmou o suficiente para ela sair. Nós falamos ao telefone todas as noites desde então, mas sempre é a mesma coisa. Ela chora e me súplica por outra chance. Eu fico com raiva dela pelo que ela fez e desligo. No momento, estou lutando muito para lidar com a saudade dela. Ela foi minha melhor amiga por décadas, então perder essa pessoa para conversar é difícil. Perceber que todos os sonhos e planos que compartilhamos foram jogados fora é devastador. Eu não quero nada mais do que empacotar e começar a vida em outro lugar. Eu quero que seja com ela, mas ela arruinou isso, ela me roubou disso. Esse foi o relato de hoje. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo e até mais.